Olá pessoal, estamos começando mais o programa Cada Minuto, o programa esse feito para você, trazendo as personalidades que fazem do seu talento, do seu trabalho, uma referência em prol de todos os alagoanos. O programa de hoje muito interessante, vamos falar de eleições 2022. Semana passada, o cientista político Marcelo Bastos, juntamente com a sua empresa, a MB Pesquisas e Consultorias, jogou no mercado da comunicação a nova pesquisa falando exatamente o retrato de 2022 e o programa de hoje vai debater de canto a canto essa pesquisa, porque está no ar o programa Cada Minuto. Estamos de volta com o programa Cada Minuto e hoje tendo o prazer de receber o professor Marcelo Bastos, cientista político, vai debater um pouco aqui o que vem para 2022 no campo da política do estado de Alagoas. Primeiro, professor, quero desejar as boas-vindas aqui no nosso espaço e dizer que faça sempre daqui o seu verdadeiro espaço e a sua verdadeira tribuna. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Neto, pela oportunidade mais uma vez aqui no portal Cada Minuto. Eu já vim em outras oportunidades, estamos aqui a seu dispor para a gente discutir eleições de 2022, está distante, mas já se começou a falar dos nomes e as possibilidades. E antes que a gente retrate um pouco que a pesquisa que está aqui na minha mão, o professor Marcelo Bastos sempre fala, né, quando se trata de pesquisa, que a pesquisa é uma realidade do momento, é isso, professor? A pesquisa, como a gente sempre diz, é a fotografia do momento. Você sabe que política é muito dinâmica. Verdade. Um fato relevante mais adiante pode mudar o quadro de uma eleição. Estamos ainda muito distante do processo eleitoral, a eleição vai ser em outubro de 2022, se nenhum imprevisto acontecer, mudar a data, como foi o caso das eleições de 2020. Então isso é o pontapé inicial, mas muita coisa ainda vai acontecer até o pleito de 2022. Antes de começar exatamente pelo pleito aqui de Alagoas, uma coisa que eu estava observando e que chama a atenção, pessoal, é exatamente, eu vou tratar do governo federal, né, eleições para presidente da República, e ontem o Datafolha, ele joga também nos meios de comunicação uma pesquisa onde dá o Lula com 41%, Bolsonaro com 23%, Moro com 7% e Ciro com 6%. Outra coisa também que chama a atenção é a desproporcionalidade entre a pesquisa real e o que retrata, pelo menos para aqui para o povo de Alagoas, a aprovação do governo Bolsonaro com 57%. Isso aí é um descompasso de opinião? Veja bem, primeiramente, com todo respeito ao Instituto Datafolha, é bom lembrar que uma semana antes de sair essa pesquisa do Datafolha, tivemos uma pesquisa do Paraná, que o resultado foi bem diferente do resultado do Datafolha, onde dá uma diferença o Bolsonaro em relação ao Lula de 4%. É quase um empate técnico, mas existe uma diferença do Bolsonaro na frente do Lula na pesquisa do Paraná, uma semana antes da pesquisa do Datafolha. Eu, com todo respeito ao Instituto Datafolha e Ibope, se a gente reportar as eleições de 2018, o Datafolha errou de uma forma grosseira no Brasil como um todo. Você lembra lá, em Minas Gerais, dava a Dilma Rousseff praticamente eleita senadora em primeiro lugar, pela pesquisa do Datafolha, e ela foi a terceira colocada. Então você lembra, vou dar outro exemplo em relação ao Datafolha de 2018. O Wilson Rickson, que era governador do Rio, que agora foi empichado, ele estava em sexto na pesquisa, e quando foi proclamado o resultado, ele ganhou no primeiro turno nas eleições do Rio de Janeiro. Então, houve muitos erros do Datafolha, do próprio Ibope, e eu questiono muito esse resultado do Datafolha. Não estou dizendo que isto não é correto, mas eles vêm errando muito ao longo desses anos, e os números das eleições de 2018 comprovam que houve erros grosseiros do Datafolha. Uma coisa é a intenção de voto, uma coisa é a avaliação do governo. Você tem que lembrar que nessa pesquisa que a gente fez no dia 6 de maio, numa quinta-feira passada, a gente pergunta se o povo, no caso essa pesquisa foi feita em Maceió, não foi no estado, foi na cidade de Maceió, se aprova ou desaprova. Ele aparece com 57% de aprovação, o Bolsonaro, mas é bom lembrar, meu querido Neto, que estamos no Nordeste, né, onde foi extremamente beneficiada a questão do auxílio emergencial. Verdade. No ano passado, a grande massa desse povo aí, mais sofrido, ganhou R$600, e agora teve um complemento de 250. Você não pode esquecer esse detalhe, que isso faz uma grande diferença. E a gente não pode, por mais que o Bolsonaro
cometeu muitos equívocos na questão da pandemia, mas ele tem um público cativo. Teve aqui ontem em Maceió, com muita gente no aeroporto. No dia 1º de maio, teve muita gente no Brasil como um todo. Ele tem um grupo cativo que é fechado com ele, independente dos equívocos dele ou não. Professor, essas questões inerentes ao Lula, né, o que passou e de repente até o Supremo também, eu acredito que deva colaborar para um pequeno desgaste, né? Eu estou falando, pessoal, não da parte de administração, o que ele fez ou deixou de fazer. Eu estou falando de urna. O programa de hoje retrata a urna, né, o voto. O senhor acredita que todo esse desgaste do Lula, que antes ele era condenado, agora já o Supremo já o faz, está liberado para as eleições, você acha que isso pode ser um tiro no pé para o candidato? Não, o Lula é um fortíssimo candidato ao pleito de 2022. Eu já venho dizendo que a terceira via ela não vai existir, porque quando o Lula agora adquiriu de novo os direitos políticos dele, dado pelo próprio STF, e ele é candidatíssimo pelo PT, não tenha dúvida que a eleição de 2022 estará polarizada entre Lula e o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. Antes do Lula não poder ser candidato, quem seria o candidato da esquerda? O Haddad de novo? O Boulos? Era complicado, né? Aí surgia, por não ter um candidato forte da esquerda, uma possibilidade de ter uma terceira via. Verdade. Falava em um Amoedo, do Partido Novo, falava no próprio João Dória, no Huck, né? O próprio governador do Rio Grande do Sul, mas com a possibilidade do Lula ser candidato, e é candidato real, e já está definido pelo Partido dos Trabalhadores, não tenha dúvida que a eleição vai ser extremamente disputada. O ano que vem vai ser um ano muito marcado por essas eleições bastante acirradas entre o Lula e o Bolsonaro. Talvez você usou um termo muito interessante, vai ser uma das mais difíceis, né, que nós já... Não tenha dúvida. E aí, o Lula tem um apelo popular muito grande, como hoje também o Bolsonaro, dentro desse segmento que o segue, tem. É verdade. Hoje em dia nós temos dois grupos, né? Os bolsonaros e os anti-bolsonaros, os petistas e os antipetistas. E o que você falou também é muito pertinente, pessoal, porque não existe a terceira força, né, que pudesse combater hoje. Eu digo sempre que o palanque, né, os palanques de cada lado ainda não foram desmontados desde a eleição passada. Exatamente. Concorda, professor? Desde a eleição de 2014, não falo nem da de 2018, porque aquele cara que votou no AS 2014, ele votou no Bolsonaro e hoje continua os palanques montados ainda desde a eleição de 2014. E trazendo toda essa conversa para o estado de Alagoas, é impossível, eu não queria nem tratar ainda de governo do estado, vou falar um pouco da Casa de Tavares Bastos e também do Congresso, né, do Congresso Nacional. O senhor acha que ano que vem vai ter muitas mudanças, tanto para deputado federal, senador, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Senado. Nós temos, professor Marcelo Bastos, pesquisas fresquinhas que a gente vai passar para vocês, mas vamos começar com a Casa de Tavares Bastos. O senhor acha que a Assembleia Legislativa chega a 40% de renovação? Ainda é muito cedo para a gente fazer essa análise, esse estudo. Primeiro que é importante lembrar, esperar o ano que vem, porque você sabe que não temos mais os votos não tem mais coligações. Desde a eleição agora de 2020, que acabou as coligações, os partidos tiveram grandes dificuldades, né? Nós tivemos grande surpresa nessa eleição agora para vereador. Verdade. Nomes que a gente não apostava e apareceu, né? Todo mundo imaginou que os candidatos de mandato teriam uma votação muito maior do que teve, não teve, né? Candidato que teve 9 mil votos, essa eleição teve 5 mil. Então ninguém ainda estava acostumado, adaptado a sem coligação, foi uma grande dificuldade. E o que vai acontecer também para a eleição, tanto para deputado estadual como para deputado federal. Porque para um partido, que agora não é mais coligação, eleger um deputado estadual, ele tem que ter em torno de 55 mil votos. Ele sozinho, não está mais coligado. Para um partido eleger um deputado federal, ele tem que ter 80 mil votos, né? Então vai ser uma coisa muito trabalhada. Alguns partidos não vão apresentar candidatos e muitos candidatos que estão naquele determinado partido vão migrar para outros para poder sobreviver. Foi o que aconteceu nas eleições passadas. Gente deixando um partido, indo para um outro partido para ter uma possibilidade real de se eleger. Então está muito cedo. Eu acredito que muita gente que hoje tem mandato de deputado federal vai correr para ser estadual, né? E tem gente que tem uma possibilidade real, que hoje é estadual, tem amplas possibilidades de se eleger deputado federal. Eu vou dar um exemplo aqui, a deputada estadual que tem uma atuação marcante, né, e bem atuante, que é a João Pereira. Ela tem amplas possibilidades, né, já teve votação, inclusive na eleição passada, de ter
se fosse para federal, tem amplas possibilidades de ser hoje deputada federal. E que é um nome também muito forte para o governo do Estado, né? Seria Para pelo menos consolidar a chapa. Seria uma possibilidade interessante, porque seria pela primeira vez que a gente teria uma candidata mulher. Exatamente. Com possibilidade real, de repente, ser governadora. E ao longo de toda a nossa história, nós nunca tivemos uma governadora mulher aqui no estado de Alagoas. E aí, falando de governadora, vamos falar do governo do estado de Alagoas. Primeiramente, o senhor traz uma pesquisa aqui, né, fresquinha, onde dá JHC com 27%, Rui Palmeira com 15%, Alexandre Aires... Tem o Davi Davino aí com 19%. Tem o Davi Davino em segundo lugar, com 19%. Tem Rui Palmeira com 15%, Alexandre Aires com 9%. Eu vou tratar só desses 4 primeiros, tá? Aí eu perguntaria, esses 3 primeiros retrata a oposição do governador Renan Filho, né? Você tem JHC, Davi Davino e Rui Palmeira. Eu perguntaria, na sua opinião, o governador Renan Filho, diante de tudo que ele fez nesse governo dele, quando ele botar o candidato dele em campo para jogar, pode ser revertido isso aqui? Veja bem, é bom lembrar Esse que quadro... essa pesquisa a gente fez em 2 cenários. Né? O cenário 1 com a presença do JHC, o cenário 2 a gente tira o JHC e bota o Rodrigo Cunha. Né? Essa pesquisa foi feita estimulada, onde a gente apresenta os nomes. Quando a gente faz a espontânea, quando o eleitor diz o nome que vem na cabeça dele. Ora, então veja bem, primeiramente, toda pesquisa que a gente coloca, a gente tem que ter o cuidado de lembrar que pesquisa a fotografia do momento. O que está acontecendo nessa pesquisa e de outros institutos é que a gente ainda está muito marcado com a eleição de 2020. Como candidato, como governador, ao longo do seu período de gestão, nesses 2 mandatos do Renan Filho, ele não trabalhou um candidato, ele não tem esse candidato, não trabalhou ao longo dos quase 8 anos de mandato, e como também a oposição não tem um candidato consistente hoje, neste vácuo, é por isso que o JHC aparece. Se destaca, né? Ele se destaca, né? Como o próprio Davi Davino, que foi marcante a eleição do Davi. Não foi eleito, não ficou nem no segundo turno, mas teve 97 mil votos. Né? Foi a melhor campanha, não só nas redes sociais, mas no guia eleitoral. Foi até surpreendente, teve quase que ia para o segundo turno, então ficou muito marcante. É por isso que ela aparece, porque hoje a gente ainda não tem um candidato, né? Tem as possibilidades. O próprio Rui, porque foi prefeito por 8 anos, as pessoas lembram dele, é natural, né? Mas vocês que os 3... que estão aí no início da liderança, são da oposição? Não, porque o Rui fez uma aliança com o governador. Eu não sei hoje qual é o comportamento do Rui, se ele está ligado ao governador, ou se ele vai criar um outro caminho agora nas eleições de 2022. A surpresa nessa pesquisa não é nem o JHC, porque foi muito marcante, está muito em evidência. O Davi, por tudo isso que eu já falei, o Rui, porque passou muitos anos como prefeito, é o próprio Aires, que aparece com 9. No outro cenário, que a gente tira o JHC, o primeiro passa ser o Davi Davino, e o Rodrigo Cunha fica em segundo, e o Aires de 9 ele sobe para 11, que nunca teve mandato, porque ele aparece relativamente bem na pesquisa, porque ele está muito em evidência há mais de um ano com a pandemia, então ele está muito em evidência na grande mídia, e isso faz uma diferença, ele está tendo uma boa desenvoltura como secretário de saúde. Isso, quer queira ou quer não, ajuda as pessoas a escolherem o Alexandre Aires. É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que até o comportamento dele, a facilidade que ele tem de se expressar, passando cada situação, a programação de vacina, isso, você tem razão, isso faz com que ele crie uma evidência, e o que nós estamos falando aqui retrata aqui na pesquisa, 9%, uma pessoa que até então... No segundo cenário ele vai para 11. É bom lembrar que ele é jovem, nunca disputou um pleito, as pessoas muitas vezes querem renovar, isso também contribui e ajuda na possibilidade do Aires vir ser candidato e aí, no grupo do governador. Professor, falando do segundo, né, cenário. O cenário 2, que aí é onde sai o prefeito de Maceió, JHC não participa desse, e aí você tem, no caso aqui, pessoal, em quem você não votaria, né? Mas eu ainda não vou nesse aqui não, eu quero continuar essa para o voto sem o JHC, tá certo, pessoal? Sem o JHC a gente tem a seguinte pesquisa, a gente vai debater com o professor Marcelo Bastos. Davi Davino, 26%, Rodrigo Cunha, 21%, Rui Palmeira, 13%, Alexandre Aires, ele sobe de 9 para 11. Eu perguntaria, professor Marcelo Bastos, por que o Rodrigo Cunha, na condição de senador por Alagoas, consegue não liderar essa pesquisa para o governo? Porque a atuação do Rodrigo Cunha até o presente momento está sendo muito tímida, muito acanhada.
né? Então isso faz uma grande diferença. Quando ele foi candidato em 2018 ao Senado, só aqui em Maceió, meu caro Neto, ele colocou na frente do segundo colocado, que é o senador Renan Calheiros, 270 mil votos de diferença. Ele teve mais de 800 mil votos no estado como um todo, e o segundo colocado foi o senador Renan, teve 400 e pouco. Ele teve o dobro da votação. Então criou uma expectativa muito grande em quem votou no Rodrigo Cunha e se frustrou. Por isso que ele é o mais rejeitado e não consegue ser o primeiro. Porque se ele tivesse com atuação diferenciada, tenho certeza que hoje seria imbatível candidato ao governo de Alagoas. Mas mesmo com essa dificuldade do Rodrigo Cunha, se o JHC vier apoiar incondicionalmente o Rodrigo Cunha, que é muito forte o JHC, principalmente em Maceió, e com o apelo do Agreste, que ele é do Agreste, ele é da Arapiraca, que no entorno da Arapiraca são 400 mil eleitores, e o povo da Arapiraca é barrista, mesmo com essa atuação pífia que ele tem, vai votar nele. Então ele passa a ser um forte candidato ao governo de Alagoas. Outra coisa que chama a atenção aqui, pessoal, é a questão Davi Davino com 26%. Davi Davino é o candidato da Assembleia Legislativa, onde há uma aproximação entre o presidente e o governador Renan Filho. Professor Marcelo Bastos, o senhor acredita que pode existir uma junção aí de forças entre o Palácio e a Assembleia e fortalecer ainda mais? Em política, eu só não vi boi voar. Tudo é possível, como dizer o nosso Ulisses Guimarães, né? Então tudo é possível, né? Até o Arthur, que hoje tem uma referência de oposição ao governo Renan Filho, Arthur Lira, presidente hoje da Câmara, um dos homens mais influentes hoje da política brasileira, não é só alagoana, né? Tudo pode acontecer, né? Porque se o governador for candidato ao Senado, no dia 2 de abril, agora, do ano que vem, ele vai ter que deixar o cargo. Consequentemente, quem assume por 9 meses é um governador tampão, que poderá ser o Marcelo Vides, se ele tiver interesse. E ele pode até ser candidato ao governo, porque ele não tem 3 mandatos consecutivos, né? E como é que vai ser essa aliança do Marcelo? Vai ser com o governador? Vai ser com o Arthur? Então ainda tem muitas possibilidades, ainda tem muita água para correr por debaixo da ponte até o pleito de 2022. Eu aprendi que a política não passa recibo, né? E aí, Exatamente. já avalizando o que você acabou de falar sobre o comportamento acanhado do senador Rodrigo Cunha, quando a gente volta para cá e que fala exatamente da rejeição, é isso que a gente vai tratar agora, aqui. Seria aqui, vamos ver. É aí mesmo. Aqui. O interessante é, o Rui Palmeira passou 8 anos... No primeiro cenário. O primeiro cenário. Passou 8 anos na prefeitura, né? E aí, quando você se depara para o governo, aí vem a pergunta, em quem você não vota para governador? Rui Palmeira lidera com 21, Antônio Albuquerque com 17 e Davi Davino com 14. Será que, a pergunta é assim, será que o trabalho feito por Rui Palmeira, ou talvez a junção desses dois, candidato Palácio e Prefeitura, resvala nesse desgaste? Eu sempre disse, e já disse publicamente em várias entrevistas que eu dei, que o maior equívoco político do Rui Palmeira foi a aliança com o governador. O governador não perdeu a aliança com ele, né? Porque quem atacava os calheiros era o Rui, não era o contrário. Então o Rui perdeu muito, porque o Rui poderia ser o maior protagonista da oposição, né? Todo mundo colocava o Rui como sendo a referência da oposição. Quando ele faz uma aliança com o governador, ele perdeu muito no eleitorado dele. É tanto que eu acho muito improvável que ele seja candidato em 2022 ao governo do Estado. Há uma possibilidade real de ser candidato a deputado federal. Então eu acho que foi um grande equívoco do Rui em relação à aliança de 2020. E pagou um preço muito alto. E quando a gente paga um preço muito alto, quando a gente perde a nossa coerência, perde a eleição. É verdade. E agora sim, a questão do Rodrigo Cunha, onde ele aparece em segundo lugar. No segundo cenário. Segundo cenário, no primeiro cenário. No segundo cenário, ele lidera a rejeição. O eleitor responde, eu não voto nesse candidato. Em quem você não vota para o governo do estado de Alagoas, aí você encontra aqui Rodrigo Cunha com 23%, Antônio Albuquerque com 21%, Davi Davino com 17%. Isso aqui é exatamente, você vê como a política é uma ciência que ela se encaixa. O trabalho feito pelo Rodrigo Cunha no Senado Federal tem resvalado exatamente no índice de rejeição para governo do estado. Isso aí é até preocupante para ele, não seria? Não tenha dúvida nenhuma, porque como eu já falei aqui na entrevista de hoje, se criou uma grande expectativa no mandato do Rodrigo Cunha, pela votação que ele teve. Ele teve o dobro do senador Renan.
Então o eleitorado dele, uma grande parcela, está frustrado decepcionado. Como ele está tímido como parlamentar, como ele membro do Senado. Então, por isso que está tendo essa rejeição aí. Mas mesmo com essa dificuldade, se ele for o candidato do grupo do JHC, e pelo barrismo que tem o povo lá do Agreste de Arapiraca, não tenha dúvida que ele é um candidato forte para o pleito de 2020 para o governo do Estado. E aí a gente falando agora em Senado Federal, uma das coisas que chamam a atenção, que não é novidade, até porque tem feito realmente um grande trabalho, são os números de apoio ao governador Renan Filho, que aparece aqui, em quem você votaria para senador por Alagoas, Renan Filho liderando com 37%, Fernando Collor 26%, Ronaldo Lessa 13%. Eu imaginava enxergar a Ronaldo Lessa para governo, e ele aparece aqui para o Senado. O senhor acha que essa liderança do Renan Filho, Ronaldo vai ter coragem de sair para o Senado? Eu acredito que o Ronaldo não deva ser candidato, né? Vamos imaginar que eu também acho improvável que o JHC seja candidato, porque quando chegar no dia 2 de abril, ele só vai estar com 15 meses como gestor de Maceió. Ainda tem muito tempo pela frente para ele mostrar a sua administração, a cara dele como gestor. E pode ser um tiro no pé. Eu acho que ele não deve ser candidato, apesar de que na eleição de 2016 o João Dória ganha para a prefeitura, no primeiro turno lá com 70% de São Paulo, 15 meses depois virou governador de São Paulo. Né? Muitas vezes vamos depender como é que vai estar 2022. Verdade. Se 2022 continuar muito favorável para o JHC, é como diz no interior, você não pode deixar o cavalo selado passar duas vezes. Né? Isso pode acontecer, porque o JHC é ousado e, além do mais, é bom de voto. Né? 2014 foi o deputado federal mais votado, 2018 mais votado, ganhou no segundo turno com mais de 17% em cima da estrutura da prefeitura e do governo do Estado. Então, nós não podemos subestimar a capacidade de voto, a densidade eleitoral do JHC, mas mesmo assim eu acho que ele vai não ser candidato. Né? Então eu acho que o cenário vai polarizar entre o próprio governador e o senador Collor. Também vai depender muito da conjuntura econômica que o país vai estar vivendo em 2022. Como é que vai estar a pandemia? Será que todo mundo já está imunizado? Né? Como é que vai estar a economia do país? Voltou a crescer? Tudo isso vão ser pontos para a gente poder ter uma análise mais concreta. Isso aí é apenas possibilidades, conjecturas, e ainda está muito distante o pleito. E aí, dentro dessa conjectura e dessas possibilidades, eu perguntaria, na condição do JHC não saindo para o governo do Estado, você acha que a bola da vez, o apoio do grupo, né, PSB e PDT, seria o foco no Ronaldo Lessa? O Ronaldo Lessa é uma possibilidade, né? Foi 2 vezes governador de Alagoas, foi prefeito, né? Com a gestão muito humana, pensando no servidor, pensando nos mais desfavorecidos. O FECOEP foi criado no governo Ronaldo justamente para pensar nos mais necessitados, que foi desviado agora no governo do próprio Renan Filho. O dinheiro do FECOEP, em vez de estar sendo usado para os pobres, está sendo usado para construir o hospital. Esse é um fato. Então o Ronaldo jamais pode ser descartado, seja para o Senado, seja para o governo do Estado, apesar de hoje ser um jovem de 71 anos, mas tem muita experiência e tem muito a dar ainda do Estado de Alagoas. Pessoal, estamos recebendo no programa de hoje, estamos quase finalizando, essa pessoa maravilhosa, cientista político Marcelo Bastos, que veio conversar com a gente, mostrando inicialmente um cenário para 2022. Para encerrar o nosso bate-papo, uma coisa me chama a atenção aqui, professor, é exatamente a questão do Fernando Collor, em quem o senhor vota para o Senado. Ele aparece em segundo lugar com 26. E aí, quando a gente vai para quem você não vota, aí ele aparece em primeiro com 26. Isso aí mostra que o eleitor dele, ele não consegue... É sempre esse que milita com ele. Ele está muito estacionado naquele percentual que ele vem tendo há muito tempo. É bom lembrar que na eleição, quando ele ganhou em 2006, né, em 28 dias ele ganhou a eleição em 2006, porque tinha 2 fatores importantes. Existia, quer queira ou quer não, o segundo mandato do governador Ronaldo, que tinha um desgaste natural de um governante de 8 anos. E outro detalhe que foi crucial para o Ronaldo foi porque ele passou a eleição todinha dizendo que ele era inelegível. E o pessoal dizia, se votar no Ronaldo, vai perder o voto. O Collor, observando isso, né, dentro dessa situação, ele entra em 28 dias, que não dá nem tempo do Ronaldo tomar pé do processo. Mas o que mais pegou ali foi justamente o Ronaldo ser inelegível, e isso desgastou muito o Ronaldo. Mesmo assim, a diferença de um para outro foi de menos de 5%. Verdade. Foi uma eleição extremamente acirrada, certo?
e que foi uma coisa eventual, né? Que isso não acontece na normalidade da política. Né? Mas vamos aguardar os fatos. E na outra eleição que o Collor ganhou, foi a eleição que praticamente ele não teve adversário. Foi todo mundo apoiando o Collor contra o Luiz Helena com uma estrutura zero. Né? Então ele ganhou o senador. Quero ver na eleição que ele tem um candidato à altura. Né? Porque se não tivesse a questão do Rondão não ser aquela questão do processo de estar inelegível, com certeza ele não tinha ganhado a eleição, ele não era nem candidato. Professor Marcelo Bastos, eu quero, antes de encerrar, até para o pessoal de casa tenha um conceito, né, de uma instituição sólida e com toda aquela credibilidade, que é a MB Pesquisa, eu perguntaria qual o comportamento da MB Pesquisa até o pleito. Existe a possibilidade de vir mais pesquisa? Qual a margem de prazo que ela pretende divulgar essas pesquisas? Enfim, como é que o senhor pode apresentar esse cenário para 2022, já que estamos aqui encerrando esse grande bate-papo, que é o começo de todas as pesquisas que estão por vir até 2022? Primeiramente, o nosso instituto ele é sério. Né? A gente cresceu iniciamos com uma credibilidade imensa. E a gente não vai jamais sair da nossa linha da credibilidade, da seriedade com que a gente trata a eleição e números de eleição. Né? Porque está decidido vida, está decidido a realidade da sociedade. Agora, veja bem, a gente fez essa primeira, vamos fazer outras ao longo do tempo. Em 2020 a gente fizemos várias, 5 em Maceió, fizemos várias no interior de Alagoas, e a próxima pesquisa a gente pretende fazer não só em Maceió, mas no estado como um todo. Boa. E até 2022 vão ser muitas pesquisas, não só para o governo do estado, para o Senado, para deputado estadual, deputado federal, e uma eleição que vai ser a mais acirrada desses últimos tempos, que vai ser para presidente da República, que eu acho que vai polarizar entre o Lula e o Bolsonaro. E eu diria também para o governo do estado. Por que isso? Porque são 3 frentes agora, né? Provavelmente. Assembleia, governo do estado. Provavelmente 3 frentes. Temos que aguardar. Pessoal, conversamos com o professor Marcelo Bastos, que veio aqui passar um pouco dessa radiografia do pleito de 2022. Professor, mais uma vez eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso programa e faça sempre desse espaço, como eu falei no preâmbulo do programa, a sua tribuna e o seu verdadeiro espaço. Eu quero agradecer mais uma vez, Neto, e desejar para todos muita paz e saúde e que a gente consiga vencer essa pandemia que é muito angustiante para todos nós brasileiros. São mais de 400 mil pessoas que morreram, isso é lamentável e espero que todos se vacinem até no máximo no final do ano. É verdade. É isso aí, pessoal. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural dessa casa espetacular, que é o Restaurante Braseiro, aqui na Avenida Jatiuca, o melhor shopping da cidade, somente aqui. Lembrando também que se você ainda não segue as redes sociais do Portal Cada Minuto, vai lá no Instagram, @Portal Cada Minuto, ou então segue aqui seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, e vem com a gente nesse processo de comunicação maravilhoso, tá legal? Na direção cinematográfica, meu amigo Maciel Rufino, na direção comercial, nosso amigo Ricardo Carvalho, e no comando geral, Carlinhos Melo. Estamos encerrando mais um programa Cada Minuto no dia de hoje, na certeza de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Valeu!